Bem-vindo ao Fundação, o programa de entrevistas que ouve os fundadores das principais instituições de ensino do país. Hoje, nosso papo é com Janguier Diniz, jurista e professor que fundou, do zero, o Grupo Ser. O Fundação é um projeto da Quer Educação para compartilhar os aprendizados e os desafios de empreender no setor educacional brasileiro. Vem com a gente! Janguier, todo empresário de sucesso comete alguns erros ao longo da trajetória. Foram vários erros que você cometeu e o que você aprendeu com eles? Claro, né? O sucesso ele está umbilicalmente vinculado a fracassos, né? Ninguém alcança sucesso assim de imediato. Você tem que passar por muitas pedras, muitos obstáculos, muitas adversidades e tem que saber superar as adversidades e as pedras que surgem no caminho. Como quando eu comecei a minha vida no setor de concursos públicos. Antes eu era advogado, montei um escritório de advocacia, uma empresa de cobranças, que estava indo muito bem, mas certa data começou a dar errado. Começou a ficar difícil e eu tive que fechar a empresa. E aí eu decidi fazer um concurso para a magistratura, só que para você, até para estudar, até para você fazer concurso público, você tem que ser empreendedor. E durante 2 anos eu fiz isso, vi o programa 3 vezes e passei entre os primeiros colocados no concurso para juiz do trabalho. Mas antes de passar, eu fiz vários concursos e não passei também. Depois pedi exoneração, com menos de 2 anos, pedi exoneração porque eu queria empreender. O que te fez abandonar a carreira de juiz, um serviço estável, bem remunerado, para empreender? Não era mais fácil ficar lá onde você estava? Porque eu sempre tive o tino empreendedor, né? Eu escrevo, inclusive, nesse livro aí, que o conhecimento não pode ser utilizado apenas como instrumento para você conseguir um emprego estável que não gera riqueza para o país. Eu não estou criticando aqui quem faz concurso, quem consegue um emprego estável no governo, não estou criticando, até porque eu fiz também. Mas o conhecimento ele deve ser utilizado como instrumento de empreendedorismo, porque é o empreendedorismo que gera riqueza. Então, foi através do concurso público que eu, inicialmente, consegui um emprego estável e isso me deu oportunidade para continuar estudando e empreender. E aí, depois que eu empreendi, inicialmente concurso para concurso, cheguei a ter 1.000 e tantos alunos, que era o Biro Jurídico, que foi o embrião da Faculdade Maurício de Nassau. Depois da Faculdade Maurício de Nassau, depois fui ampliando, fui comprando, fui fundando outras. E hoje é o Grupo Ser Educacional, com mais de 160 mil alunos, 11 mil colaboradores. Então, esse empreendimento ele gera riqueza. Eu utilizei o concurso público como instrumento para que eu pudesse me capacitar, para que eu pudesse me sustentar para criar um empreendimento e depois o empreendimento poder ajudar o nosso país, ajudar a gerar riqueza, gerar trabalhabilidade. Eu ouvi do Osiris Silva, fundador da Embraer, criador da Embraer, que para chegar na Embraer, assim, não existia um plano, vamos construir uma indústria aeronáutica no Brasil. Tinha-se alguns desafios, colocavam-se alguns desafios e superava-se. E ia chegando. Até que chegou um ponto, fala, temos um avião montado, temos know-how, o que a gente faz agora? Vamos montar uma indústria. Com você foi mais ou menos assim? Você superava um desafio e falava assim, qual que é o próximo desafio maior que esse que eu posso construir? Quando eu fundei o Grupo Ser Educacional, eu não pensava em fundar um grupo. Eu pensava em fundar uma grande faculdade, que na época era de Direito, que eu queria fundar uma grande faculdade de Direito em Recife, porque na época só haviam 4 faculdades de Direito no Estado. E eu falei, a gente precisa democratizar o ensino do Direito em Pernambuco. E aí eu dei entrada em Direito, o projeto do curso de Direito, e mais 5 cursos. Mas deu certo e aí fui botando outros cursos, foi dando certo, eu resolvi montar noutra cidade, João Pessoa, depois Campina Grande, resolvi comprar outras e depois resolvi transformar num grupo educacional. Então, é importante você pensar grande, mas nem sempre você começa pensando grande. O importante é que você fique sempre aumentando o tamanho do seu sonho. E foi assim, eu pensava em fundar uma grande faculdade, né, que para mim na época já era muito grande, e depois disse, não, eu vou fundar um grande grupo nacional. E hoje, por que não um grupo internacional? Importante que você esteja sempre evoluindo. Você não pode ter uma ideia fixa, um pensamento, um sonho estático. Ele tem que mudar, ele tem que evoluir, tem que ampliar. E é importante que você esteja sempre pensando em grandeza, né? Em grandeza dos seus projetos, dos seus sonhos. Porque quando você pensa
Já dizia Jorge Paulo Lemann, né, que eu acho que é o maior empreendedor do Brasil hoje, sem sombra de dúvida. Temos que sonhar grande, e sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. De fato, dá. Você está falando de aumentar o desafio que você encara pela frente. E você falou da questão internacional. Isso já está em execução? Esse é o teu plano? Não, agora? ainda não, porque o Brasil tem muita coisa para fazer, né? Nós focamos no Norte e Nordeste, já estamos em todos os estados e grandes cidades do Norte e Nordeste. Começamos a ir para o Sudeste. Teve a crise econômica, a gente deu uma recuada, porque é uma outra lição que eu quero passar. É importante que você dê vários passos à frente, mas também saiba quando dá alguns passos atrás. O ano passado teve a crise econômica, o ano retrasado começou, a gente resolveu dar uma recuada e agora achamos que a economia vai melhorar e a gente vai reavaliar o nosso planejamento estratégico para ver para onde a gente vai. Internacionalizar, quem sabe um dia, por que não? A gente pensa nisso, mas ainda tem muita coisa a fazer no Brasil, pela educação brasileira, pelo povo brasileiro, até porque é um país para sair de um estado de subdesenvolvimento para desenvolvimento só através da educação. E o poder público não pode fazer tudo sozinho. Para você ter uma ideia, nós temos 8 milhões e 300 mil alunos no ensino superior brasileiro. E esse percentual, que parece muito, só dá 17% da população universitária com idade universitária na universidade. E desse percentual todo, 76% dos alunos estão nas instituições privadas. Imagine se não existissem as instituições privadas, o que seria do país? E mesmo assim, a gente só está com 17% da população com idade universitária na universidade. Quando é que você decidiu fazer o IPO da sua empresa? O que te levou a buscar o mercado de capitais e como é que foi essa transição? Eu acho que as empresas elas passam por diversos processos. Criação, maturação, desenvolvimento, crescimento, sustentabilidade e perenidade. Uma empresa, para ela passar por todos os processos e chegar a crescimento e perenidade, ela tem que passar por várias fases. Inicialmente nós começamos a crescer, aí depois veio um fundo, Private Equity, que nos ajudou muito com expertise financeira e de gestão. Implementamos governança corporativa, processo de governança corporativa, implantação de conselho de administração. E o sonho maior de uma grande empresa é chegar à Bolsa de Valores, é você democratizar o capital, é você colocar ações no mercado de capitais. Foi isso que a gente fez por vários motivos. Um deles é muito mais barato você captar recursos para crescer com sustentabilidade e perenidade no mercado de capitais do que você se endividar. Então esse foi o caminho que nós achamos e, graças a Deus, deu muito certo. Você consegue olhar em algum momento e falar assim, cara, eu realizei algo que esteve fora de qualquer pensamento que eu tive ao longo da minha vida? Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui que dinheiro é uma consequência de muito esforço, de muito trabalho. Nunca pensei em entrar em FOB, nunca pensei em ser bilionário, nunca pensei. Isso foi uma consequência que de a noite podia acontecer por conta do trabalho árduo e extenuante de muitos e muitos anos. Quantas horas por dia? 15 horas por dia, 14 horas por dia, sábado, domingo e feriado. É fruto de muito estudo, né? Como eu disse inicialmente, eu fiz Direito, fiz Letras, me formei em Direito, Letras, vários MBAs, mestrado, doutorado, escrevi 21 livros. Então é aquilo, sorte é o resultado de muita preparação e de muito trabalho. E depois de muita preparação e de muito trabalho, certa noite um cara da revista me ligou e disse, olha, vai sair uma matéria na Forbes dizendo que o senhor... Eu falei, sou eu mesmo. Mas eu nem pensei nisso, simplesmente foi uma consequência de muito trabalho. Mas eu nunca esperava, eu simplesmente, é como eu disse anteriormente, eu gosto de criar coisas, de trabalhar, de ver o resultado, mas nunca pensei na parte financeira. Claro que viver bem, ter dinheiro é bom, mas não deve ser o fim almejado. Isso deve ser, o instrumento é você criar coisas que gerem valor para a sociedade, que gerem benefícios para a sociedade, para a comunidade onde você está. Isso é o que eu tenho feito ao longo da minha vida. O seu dia a dia, o quanto de você ainda é aquele professor que deu aula e o quanto de você é o empreendedor? Eu sou um eterno professor, né? Porque eu estou sempre estudando, sempre procurando ensinar aqueles que querem aprender com o que eu aprendi. Aprendi com os livros, aprendi estudando e aprendi fazendo. Eu adoro ensinar aquilo que eu aprendi estudando e fazendo. Então eu sou um eterno professor, mas também sou de corpo e alma empreendedor. Eu sou de corpo e alma empreendedor e serei um eterno professor. Janguier, te agradeço muito pelo seu tempo. Obrigado, a entrevista foi fantástica.
E sucesso. Prazer Pode foi ser meu. chovendo molhado, mas sucesso para Sucesso você. para todos, para todos. Sucesso Obrigado. e prosperidade, muita garra, muita luta, muita determinação, acreditar, ter paixão pelo que faz, ser otimista, entendeu? E se afastar daquelas pessoas que são negativistas, aquelas pessimistas, aquilo se afasta.